Daqui cheios de amor e de luz no coração, que a nossa casa, como você deve ter percebido, é uma casa muito especial. Hoje, então, em homenagem, né, às caravanas, uma das pessoas, né, da caravana, a Regina, ela vai, ao invés da nossa prece inicial, a Regina vai cantar para a gente uma linda música que chama, Regina? Canta Maria. Canta Maria, para que a gente possa fazer uma oração e serenar os nossos corações para as palestras. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós.
Então, eu vou pedir a vocês que fechem seus olhos, né, aproveitando esse momento, uma oração através da música, mas é uma oração que nos traz muita paz, muita alegria para os nossos corações. Certo? A música, né? Vamos começar. É luz como cristais de amor. Tá sem som. Brilhou em minha luz divina, no seu olhar, em seu olhar, ó doce mãe de todos nós, neste mundo de aflitos, ampare, mãe, os filhos teus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guiam meus dias, é luz na prece que acalma, é luz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guia meus dias, é luz na prece que acalma, é luz, Virgem Mãe Maria. Esse conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus, com seu amor, és luz e faz crescer em mim essa paz infinita. Ampare, mãe, os filhos teus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guia meus dias, é luz na prece que acalma, é luz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guia meus dias, é luz na prece que acalma, é luz, Virgem Mãe Maria. Eu ajusto mais. Regina, que Deus abençoe esse talento maravilhoso que você tem. A música das artes é a que mais se aproxima com a arte divina. Então é uma maravilha quando a gente encontra alguém capaz de expressar isso para nós. Muito bom, querida. Muito obrigada. Hoje nós vamos refletir um pouquinho mais sobre essas coincidências que acontecem nas nossas vidas. Quando acontece uma coincidência muito grande, principalmente quando é coisa boa, a gente fica admirado e a gente fica intrigado, não é? Como que pode acontecer aquilo, né? E pensando nessas coincidências, Jung, o notável psicólogo suíço, realizou vários estudos sobre esse assunto. Ele realizou vários estudos para explicar o que são essas coincidências. E ele chamou as coincidências, ele deu o nome a este fenômeno de sincronicidade, sendo que o prefixo sim
significa junto e cronos significa o quê? Oi? Oh, o doutor Vanderlei chegou a tempo de responder a pergunta. Seja bem-vindo. 90 e quantos anos, doutor? 95. 95 veio de Niterói para conhecer do Rio. Tá certo. Então, a gente esteve junto hoje à tarde e foi uma tarde muito agradável com todos vocês, gente. Então, sim significa junto. Cronos significa tempo. Então, sincronicidade é um fenômeno que acontece ao mesmo tempo. Duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Só que a sincronicidade não lida com essas duas coisas como uma simples coincidência, não. Jung chamou acontecimentos sincrônicos, ele chamou de uma coincidência, porém significativa. São eventos que trazem mensagens importantes para nós. A importância dessas reflexões que faremos hoje e na próxima segunda é para nos despertar para saber ver as sincronicidades, para saber ver os sinais, para saber ver o símbolo da vida, porque a vida é toda simbólica e ela está sempre nos mostrando coisas e a gente às vezes não tem olhos para ver. Então, essas coincidências significativas são eventos que trazem mensagens importantes para a nossa vida, e uma vez que a gente consegue decodificar essas mensagens, a gente começa a ter uma visão mais ampliada da nossa realidade e vamos observando a sincronicidade se manifestando, porque a primeira coisa que elas nos faz de bem é nos trazer a reconfortante sensação de que nada acontece por acaso e que tudo que acontece nas nossas vidas tem um sentido, um propósito. Então, nós somos capazes de perceber a sincronicidade quando nós aprendemos a colocar atenção a tudo que nós estamos fazendo. Então, se a gente vai iniciar qualquer atividade, que seja sair de casa e ir para o trabalho, vamos observando quais são os acontecimentos do caminho, o que você encontra, o que você vê, porque a sincronicidade vai estar ali presente em nossas vidas, muito mais forte esta presença do que nós podemos imaginar. Então, as coincidências que acontecem, quando acontece alguma coincidência, é um fato sem importância, não altera em nada a nossa vida. Coincidência acontece. Você chega, a gente já deu esse exemplo, você chega na padaria, encontra um amigo e fala: oi, tudo bem? Tudo bem? Cada um segue para o seu lado. Coincidentemente, vocês foram à padaria no mesmo horário, mas isso não afetou a vida de ninguém em absolutamente nada. Se trata de uma coincidência, um encontro totalmente insignificante. Mas se você vai a essa mesma padaria, eu já disse esse exemplo também, e encontra esse amigo, e esse amigo está acompanhado com alguém que ele lhe apresenta, e ali você encontra o grande amor da sua vida, então foi uma sincronicidade e é totalmente diferente, porque modifica a sua vida toda. Quanto à sincronicidade, há diferentes níveis e qualidades. Existem sincronicidade banal, assim como existe uma sincronicidade que acontece alguma coisa que pode mudar a sua vida completamente. Pode mudar a sua vida completamente. Então, elas acontecem dependendo do estado de atenção que você coloca naquela situação que está ali ao seu lado. E elas acontecem a partir do que está dentro de você, uma realidade qualquer dentro de você, e a intenção que você tem. Vou dar um exemplo.
Você quer comprar um carro, uma Brasília amarela. Deve ser doido, deve a reencarnação dos Mamonas, né? É o exemplo infame que eu arrumei. Você quer comprar uma Brasília amarela. Aí você sai para a rua pensando, vou comprar uma Brasília amarela. E aí você vê um monte de Brasília amarela. Você vê uma encostada no ferro velho, você vê uma outra andando, você vê uma outra numa porta de uma merceariazinha. E você fala, que coincidência, eu quero comprar uma Brasília amarela e estou vendo um monte de Brasília amarela. Nesse caso, é o seguinte que Jung explica. As Brasílias amarelas não apareceram porque você pensou que queria comprar uma, não. Elas sempre estiveram onde estavam. Só que você criou essa realidade interna, quero comprar uma Brasília, e focou naquilo. E quando você coloca sua atenção em algum fato, você então percebe as coincidências sobre aquele fato. Por exemplo, outro, para esclarecer um pouco mais. Você engessa o braço. Você cai, quebra, engessa o braço. Você encontra com quantos engessados naquele dia? Você fala, o mundo inteiro quebrou o braço. Não, a quantidade de engessados sempre foi aquela mesma. Só que nós estamos focados naquela realidade. A mesma coisa acontece quando a pessoa está grávida. Você não vê nenhuma grávida. Quando você está grávida, você só vê grávida na sua frente. Elas sempre estiveram lá na mesma quantidade de sempre. Mas você só percebeu quando o que estava dentro de você reflete o que está do lado de fora. E você colocou foco nisso. Eu me lembro de trabalhar num colégio com aproximadamente, em cada turno, 30 professores. E tinha um dia que você chega de amarelo e você tem a impressão que todo mundo vestiu amarelo. Vocês já perceberam isso? Então são essas coisas que não são sincronicidades. Eu estou dando exemplos de fatos que sempre aconteceram, não chama a nossa atenção até a gente criar uma realidade para aquilo. Com estes exemplos, eu quero dizer que as sincronicidades sempre acontecem e que a gente precisa de estar atento. Peraí, apareceu aquela mensagem ali na minha frente agora do nada? Deixa eu ver o que ela tem. Uai, me entregaram esse panfleto aqui, deixa eu ver o que ele traz. Então você começa a perceber as mensagens que chegam até você. Então, além dessa reconfortante ideia de que nada acontece por acaso, a sincronicidade ainda mostra uma outra coisa muito reconfortante também, que aviva a nossa fé. A sincronicidade mostra que a vida tem um inegável senso de inteligência. As coisas são movidas por algo inteligente. As coisas acontecem comandadas por uma inteligência muito maior do que a nossa. É isso que é importante, a gente começar a observar a vida e falar, tem alguém, tem alguma força superior por trás desta maravilhosa coincidência que acabou de me acontecer. Então, isso é muito importante. O Jung, quando ele começou a estudar esse fenômeno, ele se aliou a um físico, a um matemático, e começou a estudar os pacientes através dos sonhos que os pacientes tinham, e eles foram observando, levantando estatísticas, analisando os sonhos, e ele começou a ver que aqueles acontecimentos da vida das pessoas tinha uma probabilidade enorme daquilo, 99% de não ser acaso. Que aquilo era realmente a vida conduzindo as coisas. E que aqueles acontecimentos sincrônicos, e vocês não se preocupem, que quando a gente der exemplo, vai ficar mais claro o que estamos falando, viu? Então, a vida tem essa sincronicidade e os dois acontecimentos, fulano passa por aqui, fulano vem de cá, duas coisas diferentes, né? E se encontram.
essa sincronicidade não é causal. Não é causal, não houve uma causa. Um acontecimento não ocasiona o outro, não. O rapaz que vai para a padaria com o amor da minha vida para me apresentar, ele não foi para que eu fosse, não. Aconteceu misteriosamente de eu estar lá e ele também. Então, o fato dele ir não me chamou e o fato de eu estar indo não ocasionou a ida dele, percebem? São dois acontecimentos que parece que não tem nada a ver um com o outro, no entanto, eles guardam uma inteira relação porque um vai influenciar na vida do outro. E a sincronicidade, ela pode se apresentar de várias formas. E é uma pena que numa noite a gente não consegue apresentar os conceitos e os tipos das sincronicidades que vão acontecendo. É preciso de buscar a paciência de cada um aí para esperar até na próxima semana para a gente ver como é que a sincronicidade varia ao infinito, né? E então os psicólogos dizem, já sabemos de onde vem a sincronicidade. Ela vem do self, ela vem do eu superior, ela vem da mente superior, que a gente estudava aqui outro dia com a Soraya. Nós temos uma mente superior, sim, onde estão as ideias, onde está a nossa consciência, onde está o ideal de perfeição que vamos atingir. Lá está tudo prontinho. Nós precisamos de acessar essa mente superior para fazer desabrochar as sementes que Deus colocou em nós quando nos criou. Então, os psicólogos dizem, a sincronicidade, ela acontece ela se manifesta devido à mente superior. Mas nós espíritas também sabemos que além da nossa mente superior ser um ótimo guia para as nossas ações, nós sabemos da interferência dos amigos espirituais superiores nos ajudando a todos os momentos. Então, o nosso anjo de guarda está ao nosso lado, fazendo as coisas acontecerem para que a gente encontre as experiências necessárias para a nossa vida. É muito simples o primeiro exemplo que a gente traz. Você passa o dia inteiro pensando numa pessoa que há muito tempo você não vê e pensa, olha, eu gostaria de falar com fulano. E até o final da tarde você topa com aquele fulano, coincidentemente, fulano, pensei em você o dia inteiro. E ali estava uma sincronicidade, né? Essa é a maneira mais simples, assim como também você pega o telefone para discar para alguém e ele toca e você vai atender primeiro e é o alguém para o qual você ia discar. Então, essa sincronicidade vai mostrando que existe uma forte ligação entre os pensamentos e os acontecimentos. Então, podemos sim pensar na nossa mente superior, podemos sim pensar na interferência dos amigos espirituais, colocando intuições e ideias em nós. Então, é muito comum a gente começar a perceber esta relação profunda entre pensamento, vou ligar para fulano, e o acontecimento, imediatamente o mesmo fulano me liga. Um tipo de sincronicidade muito interessante é quando você está precisando de determinada coisa e você pensa o dia inteiro assim que você está precisando daquela coisa e até o final do dia alguém que não sabia que você estava precisando daquela coisa, seja uma informação, seja até uma simples informação, e essa pessoa traz isso para você, sem saber da sua necessidade. O caso que eu trago para ilustrar esse tipo de sincronicidade aconteceu com Chico Xavier em 1939. Havia falecido o irmão dele, José Xavier. José Xavier trabalhava como celeiro. Ele fazia bainha de faca, bainha de coldre, de revólver, arreio, sela de cavalo. E então ele desencarnou. Ele desencarnou e deixou uma dívida, que para Chico Xavier pagar era uma dívida
grande, eram 11 cruzeiros em 1939, esta era a moeda, né? 11 cruzeiros. E essa conta tinha ficado porque o José não havia conseguido pagar a conta de luz da casinha. E Chico estava sem saber como é que pagava aquela conta, ficava devendo, incomodava a ele, eu não, pelo alto grau de honestidade, né, que ele tinha, pelo fato de que o irmão também era extremamente honesto e por um revés ali aquela conta tinha atrasado e com certeza ele queria limpar o nome do irmão dele. Eu fico imaginando a preocupação dele nesse sentido, a ponto de ele pedir Emmanuel ajuda. Ele pede a Emmanuel como é que ele ia fazer, porque ele precisava de pagar a conta de luz. E eu não sei se naquela época a companhia elétrica cortava a luz se não pagasse. Eu não sei se naquela época cortava. Mas o certo é que aquela dívida angustiava muito o Chico e ele questionou Emmanuel como é que ele ia fazer para pagar aquilo. Emmanuel pediu a ele que tivesse calma, que confiasse, que esperasse, sem se preocupar muito com aquela situação. Foi o que Emmanuel disse a ele. Em seguida, bate à porta do Chico um homem e disse a ele: eu fiquei sabendo da morte do José e eu queria pagar aqui por uma bainha de faca que eu mandei fazer há algum tempo e eu esqueci de pagar, então hoje eu trouxe o dinheiro. Entrego o envelope para Chico, Chico abre e tinha exatamente 11 reais lá dentro. E ele vai, então, para pagar a conta, todo satisfeitinho. E depois disso, ele disse, o Chico conta essa história e fala que depois disso, ele nunca mais recorreu à oração por conta das coisas materiais, por conta da falta de recursos financeiros. Ele falou que depois disso ele nunca mais perguntou a Emmanuel como é que ele ia fazer para alimentar aquele monte de irmão, de cunhada, de sobrinhos que moravam com ele. Nunca mais. Com aquela sincronicidade, ele aprende isso, que ele não precisava de se desesperar, porque ele falava, sempre que eu estava em dificuldades, nesse sentido, eu simplesmente não me preocupava, acreditando que a ajuda viria se fosse necessária, se fosse merecida, que a ajuda viria. E ele falou, e daí, a partir daí, eu passei a confiar totalmente na providência divina. É muito interessante como que esta sincronicidade modifica a vida dele nesse aspecto. Ele vê a mão de Deus ali conduzindo a resolução daquela situação. Então, nós, prestando atenção nas nossas vidas, nós podemos vivenciar com certeza esse tipo de experiência, onde muitos de vocês já vivenciaram, já perceberam uma sincronicidade grande, já perceberam a carga emocional impactante que acontece na hora. Fulano, que coincidência te encontrar aqui. Nossa, eu precisava tanto de falar com você. Que coincidência. Isso é o mínimo, né? Mas existem acontecimentos muito mais importantes. E vai nos trazendo autoconhecimento, vai nos trazendo uma realização. E não é possível que depois de tantos exemplos, de tantos estudos do Jung, nós ainda vamos pensar que foi acaso, que foi sorte, que foi coincidência. Porque tem um aspecto. Quando nós realmente queremos crescer espiritualmente, quando nós realmente queremos nos movimentar em direção à nossa reforma íntima, ao nosso amadurecimento espiritual, a vida começa a se movimentar como uma força viva. A vida começa a se movimentar na direção do que nós queremos. Eu quero crescer espiritualmente. E eu quero muito crescer espiritualmente. Aí a vida nossa percebe a nossa sinceridade e ela começa a movimentar nessa direção,
trazendo para nós as ferramentas necessárias para este crescimento. Isto está claríssimo nas nossas vidas. Quando a gente quer o bem nos alcança. Quando a gente quer crescer, as situações, a vida vai conspirando a nosso favor. Então, se nós queremos, de fato, buscar o nosso crescimento, se nós queremos, de fato, essa situação, a vida vai nos trazer oportunidade de adquirirmos a sabedoria, de adquirirmos um nível de consciência mais humano, porque Emmanuel disse que nós não somos seres humanos ainda. E ser humano, no seu sentido integral da palavra, significa conseguir desenvolver todo o potencial humano que Deus nos deu. Ele nos deu uma potencialidade enorme de sermos humanos quase perfeitos. Então, a gente precisa de conseguir buscar essa condição de desenvolver a nossa humanidade. E a vida, então, vai colocando isso na nossa frente. Se nós buscarmos as questões 776 e seguintes de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver por que vamos crescer querendo ou não. Lá está falando sobre a lei do progresso. É uma das leis que regem as nossas vidas. É uma lei divina. Deus nos criou simples e ignorantes e falou, está selado aqui a sua capacidade de chegar à perfeição. Vocês são perfectíveis. Vocês carregam os germes do aperfeiçoamento. Vocês possuem a força de progredir. E eu gostei do Livro dos Espíritos dizendo sobre a lei do progresso que essa força de progredir é uma força viva. E a gente vai entendendo um pouquinho sobre o que seria essa força viva quando a gente começa a observar a sincronicidade, que Jung chama de sincronicidade. E o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre isso e eles chamam de a força das coisas. As coisas acontecem pela força das coisas. E quais são essas coisas? Por que isso acontece? Tanto que a gente, quando tem consciência de que estamos submetidos à lei do progresso, o primeiro sentimento que nos vem é de tranquilidade, é de alegria. Por quê? Porque a gente olha para a gente e vê o quão a gente ainda está imperfeito, o quão ainda temos limites, o quão ainda temos debilidades, fragilidades, o quão ainda agasalhamos muito de orgulho, de egoísmo, de falta de virtudes. E a gente olha para a gente e fala, graças a Deus que eu ainda não estou pronta. Eu posso progredir até instâncias que eu nem imagino. Então é bom saber que a gente não está pronto. E é bom saber que a vida está nos conduzindo a esta perfeição, que significa felicidade. Seremos felizes quando chegarmos nesse ponto. Seremos absolutamente felizes quando atingirmos a perfeição própria da espécie humana. E seremos serenamente felizes quando começarmos a caminhar nesse sentido. Sabe quando a sua consciência está tranquila no final do dia? Você sabe não, gente? Ninguém teve uma reação. Ninguém teve uma reação assim, um piscazinho de olho, sei. Não, ninguém teve. Eu também não tive. Então, quando a gente deita e fala, puxa, hoje o dia foi produtivo. Hoje eu consegui me vencer. Hoje eu consegui realmente passar por uma situação que eu sempre caio e não caí dessa vez. Então é muito gostoso a gente ver e ir observando, né, que a gente está crescendo. Então a passagem por esse planeta, que muita gente chama de vida,
né? A vida é tal. Essa passagem nossa por esse planeta não é a vida, é a parte da nossa vida. A vida é a vida plena, é a vida eterna. Nós estamos aqui numa pequena parcela dessa vida, mas os psicólogos dizem, a vida é simbólica. Quer dizer, a nossa existência aqui é cheia de símbolos, né? E os símbolos, ou sinais, ou acontecimentos de sincronicidade, são como setas na nossa vida. E essas setas apontam rumo à nossa evolução, porque os acontecimentos fazem parte da força da vida, que está nos levando ao nosso progresso. Então a gente tem aí uma outra serenidade, que é saber que o mundo é organizado, que não é um caos, que a vida não é uma bagunça, que tudo tem um sentido, que tudo acontece quando deve acontecer, e nós vamos percebendo que a vida toda está nos direcionando para adquirirmos esses valores da condição humana, que é virtude e sabedoria. E nós temos que ter olhos para ver a vida nesse jeito, com este enfoque, e ver as ferramentas que a vida tem colocado em nossos caminhos. A vida é inteligente, é organizada, tem um propósito. E por trás disso tudo, nós sabemos quem está. Nós sabemos que o mundo não é um caos. Nós sabemos que há, para cada um de nós, uma planta, uma receita, um planejamento. Estou falando de planta como a planta de um arquiteto. Um arquiteto vai construir um prédio, ele tem uma planta, cheia de cálculos, cheia de caminhos. Se ele não seguir aquela planta, ele vai espalhar material para tudo quanto é lado e não vai construir nada. Então ele tem um projeto e segue aquele projeto. Mesma coisa somos nós. Se nós, com a nossa cegueira espiritual, não enxergarmos para onde que a vida está nos conduzindo e o que ela está nos ensinando a cada momento, se a gente não tiver olhos para enxergar isso, Jesus veio exatamente para nos curar dessa cegueira. É essa cegueira que Jesus veio curar, a cegueira espiritual. Então nós temos que ter a lucidez, a fé, a confiança para olhar a vida e descobrir para onde que ela está nos levando. Porque os acontecimentos, eles não mudam, eles não erram. O que nos acontece era exatamente direcionado para nós. Não existe a pessoa errada na hora errada, no momento, na esquina, no local errado. Não existe. A vida está ali apontando exatamente para a necessidade de cada um. Então, os filósofos dizem assim, as coisas nos acontecem porque é devido à necessidade de experiências para que a gente cresça. O que atrai os acontecimentos para a nossa vida? A filosofia responde, é a necessidade de crescer que atrai aqueles acontecimentos para a nossa vida. Isso diz a filosofia, isso diz a doutrina espírita, em sua parte filosófica. Então, se eu vim para esta vida, que eles chamam de vida, e nós vamos chamar de existência, que é parte da vida. Se eu vim para esta existência, falar, olha, você vai lá, você vai encontrar situações que vão te ajudar a resolver aí umas faltas de virtudes que você ainda tem. Então, você não sabe bem como lida com a raiva, você não sabe bem como lida com a ansiedade, você não sabe bem como lida com a organização das coisas. Então, a vida vai te mostrar muitas situações para você aprender isso. Então, vem a necessidade do currículo e a ferramenta pedagógica. Para que, então, nós somos atraídos para acontecimentos onde nós vamos passar pela raiva, explodir, perceber que foi péssimo, e depois você passa pela raiva e controla e vê que foi muito melhor. E a vida vai nos apresentando, né,
essas situações. É terrível, você não fale nunca assim, oh Deus, me dá paciência. Sabe por quê, né? Porque ele vai te colocar na vida um tanto de situação de alguém, igual um ferrinho de dentista lá no seu nervo, para você aprender a ter paciência. Então, a gente fica pensando que coisa maravilhosa que é aproveitar essas ferramentas que a vida nos apresenta. E, de novo, eu repito, a filósofa na qual eu estou baseando essas reflexões se chama Lucilena Galvão, e ela diz, a vida na Terra é pedagógica. E Emmanuel diz, a vida na Terra é uma... Oi? Alguém já falou. Escola. Tem alguém tímido aí, mas falou. Escola. Então, ela diz, a vida é pedagógica. Isso é mais sofisticado, é mais difícil de entender o que é pedagogia, né? Mas Emmanuel vem e fala, a vida é uma escola. Então, nós sabemos, nós vamos falar mais sobre isso para a gente aprender a ler os sinais. Ler os sinais para a gente poder aproveitar realmente essa ferramenta de evolução que a vida nos dá. O exemplo que não dá tempo. Eu quero muito ouvir o Ricardo, que tem muito tempo que ele não vem, e eu já usei os 40 minutos que me diziam, para o qual eu me preparei. Ainda ficou mais alguma coisa aqui, mas a gente conversa na próxima segunda. E quanto aos amigos de Niterói, tem sempre a oportunidade de entrar no nosso canal e assistir depois que fica gravado lá, tá bem? Ou assistir no próprio dia. Eu quero avisar também o pessoal do Google Meet e o pessoal do Instagram, que a partir da próxima semana eu não vou usar a plataforma do Google Meet mais e nem do Instagram. Nós vamos gravar direto pelo nosso canal do YouTube. Sincronicidade 2. Ah, não, sincronicidade, o outro não chama sincronicidade. Boa noite.